Continuando, temos agora a opção pré-requisitos. Neste local é possível cadastrar ou definir disciplinas que sejam pré-requisitos a uma da outra. Então, por exemplo, temos banco de dados. Para ficar mais claro, vamos chamar essa banco de dados de banco de dados 2. Com isso, podemos definir que um pré-requisito para esta banco de dados 2 seja a disciplina banco de dados 1. Então, basta eu clicar no botão adicionar, clico no adicionar novamente e vou filtrar agora a minha disciplina, que vai ser um pré-requisito. Escolho aqui. Então, eu tenho algumas disciplinas, tem o banco de dados 1, vamos pegar essa aqui. Observem que eu tenho nomes diferentes, é porque possuem cargas horárias diferentes. Então, o importante é ter o código da disciplina de acordo com o seu currículo para incluir corretamente. Então, eu tenho ali banco de dados 1. Então, aqui eu adicionei apenas uma disciplina, vou fechar. Aqui eu estou dizendo que esta daqui é pré-requisito a essa banco de dados. Também posso adicionar que uma outra disciplina de outro currículo também seja. Vamos pegar uma outra banco de dados. Então eu tenho outra banco de dados 1, aquela foi a 0089. Vamos pegar essa outra aqui, que é de outro currículo. Então o aluno pode ter cursado as duas. Observem que eu fiz de forma diferente. Eu estou inserindo uma a uma. Quando os registros estão em linhas separadas, é uma ou outra. Se caso eu fizer isso aqui, vamos pegar aqui, ó, banco de dados. Vamos pegar essa mesma, confirmar. E já vou adicionar aqui mesmo, nessa grade, a outra banco de dados. Observem a diferença. Que vai ser a minha outra aqui. Ok. E vou confirmar. Quando eu fechar agora, elas estarão na mesma linha. Então, importante observar que vocês podem ter alguns casos desses, dependendo de cada instituição. Então, nesse caso, quando tiver em linha separada, é ou. Então, o aluno tem que ter cursado a 0089 ou a 3003. No entanto, se estiverem juntas, ele tem que ter cursado a 0089 e a 3003. Então, de acordo com o caso, com cada disciplina, essa configuração poderá ser realizada das duas formas. Observem sempre esta configuração, para não fazer trocado. Esta configuração tem impacto direto na matrícula. Então, imagine que o aluno está se matriculando em banco de dados 2. Se eu tiver na configuração de cima, se ele tiver cursado a 0089 ou a 3003, o sistema vai deixá-lo matricular-se em banco de dados 2. Mas se eu tiver feito um E na mesma linha, o sistema não vai deixar, porque exatamente não vai acontecer também dele ter cursado o banco de dados 1 duas vezes, dois códigos diferentes. Não vai acontecer. Mas é muito importante fazer essa configuração corretamente. Lembrando que eu posso ter casos que eu vou ter mais de uma disciplina como pré-requisitos. Isso é uma coisa que pode acontecer. Por exemplo, programação avançada. O aluno, para fazer programação avançada, tem que ter feito algoritmos primeiro e programação básica. Nessa situação, ele teria que obrigatoriamente ter cursado as duas. Normalmente, essas definições, a própria coordenação já passa para a secretaria, facilitando assim o cadastro. Só tem que saber que quando está em linha separada é ou, e está em linha juntos é um E.